atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz 37 de 2025. Eu, João Moresso, Marlene Gonçalves, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Um Ser Superior, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo de número 6, Lei de Destruição, no item número 3, Guerras, questões da 743 a 745. No quadro Momento Evangélico, trazemos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 15, intitulada Conversão. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo que trata das desigualdades sociais, no item Explicação do Espiritismo para a Desigualdade Social. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial do programa 37 de 2025 tem como título Um Ser Superior e foi extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal
em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontraremos a ideia de um ser superior. Um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis e essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. Tal entendimento se faz necessário, uma vez que os seres carecem de nova compreensão a respeito da realidade da vida. Ceder ao perigoso materialismo se torna muito mais difícil quando se tem consciência da grandiosidade do universo e da perfeição de suas leis, regendo a vida em sua esfera palpável e moral de todos nós. Por vezes, apequenamos a existência, transformando-a numa busca incessante pelo prazer, pelos desejos imediatos, sempre ligados à matéria. Desconsideramos que estamos em um contexto maior, imensamente belo, de diversas existências sucessivas que nos conduzem para a felicidade. Felicidade da alma, construída ao longo das eras, através da conquista das virtudes, dessas potências maravilhosas do espírito a caminho do bem. A perfeição do Criador nos colocou em um processo de busca por nossa própria excelência interior. Se nosso modo de vida nos afasta dessa busca, estamos literalmente perdendo tempo. Estamos nos arriscando a cair e estacionar. Se, ao contrário, traçamos planos de vida nas esferas familiar, profissional, religiosa, artística e social, que incluem como prioridade o crescimento espiritual, eis que a perfeição vai sendo então desenhada em nós. Assim, observar o Criador, inteligência suprema, causa primária de tudo, e aprender com ele é fundamental para se ter uma pequena dimensão da grandiosidade que é a vida humana e seus propósitos maiores. Percebendo a presença dessa força maior, sentimos-nos abraçados e amparados. Na vida moral, saberemos que nada acontece por acaso e que toda ação gera consequências. Saberemos também que há uma justiça maior, por trás da justiça vacilante dos homens da terra, colocando cada coisa em seu devido lugar. Justiça maior e também amor maior, regendo tudo, uma vez que Deus é soberanamente justo e bom, um Pai amoroso, mais dedicado e atencioso do que qualquer exemplo de paternidade e maternidade da terra. Um ser superior que comanda o universo de forma magistral, sem erros, sem insegurança, sem incerteza. Você e eu fazemos parte de tudo isso. Somos como filhos dando os primeiros passos rumo aos braços amorosos e seguros de nosso amado Pai. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Quadro Estudo do Livro dos Espíritos, do programa 37 de 2025. Nós estamos estudando hoje o livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 6º,
lei de destruição. O item de número 3, guerras. Pergunta 743. O Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os amigos espirituais: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra, Marlene? Os espíritos responderam: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Para que a gente possa entender melhor essa pergunta, vale lembrar a questão do último programa, quando se falou de guerra, e foi feita aquela pergunta para os espíritos, né? Qual que é a causa que leva às guerras? O que impulsiona as guerras? E os espíritos responderam: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Quer dizer, eles estavam dizendo das nossas imperfeições, do nosso orgulho, a nossa vontade de dominar, de ter mais, de ser maior que os outros, todos os aspectos da nossa imperfeição. Então, voltando à questão de hoje, a guerra vai desaparecer um dia? Claro, sim, porque todos nós estamos caminhando em direção a Deus, estamos numa caminhada evolutiva, na qual vamos nos depurando, deixando para trás essa nossa natureza animal, combatendo os nossos defeitos, especialmente o orgulho, o egoísmo, e quando tivermos melhorado um pouco mais, quando estivermos olhando para o outro como um irmão de fato, compreendendo que somos todos iguais perante Deus, não fará mais sentido algum a guerra. Estaremos compreendendo aí a justiça, estaremos praticando a lei de Deus naturalmente. Realmente seremos todos irmãos. Mas vai demorar? Talvez um pouco mais. A gente tem que pensar que já tivemos aí situação pior no nosso planeta e estamos no momento em que novamente aparecem guerras, aparecem situações de desencontros. Nós estamos, então, no momento em que novamente estão aparecendo guerras, estão crescendo, ganhando espaço. Significa que a humanidade está vivendo um momento de opções, de escolhas. Está caminhando em seu processo evolutivo. Talvez a guerra hoje já não pareça para muitos tão natural como pode ter parecido lá nos primórdios, mas muitos ainda não se deram conta disso. Não se libertaram aí dos vícios, orgulho, egoísmo e vaidade, que são as causas aí das guerras. E todos nós também, mesmo aqui parece que está no outro lado do mundo, mais tranquilo, todos nós estamos sendo chamados a analisar, a entender como vemos essas situações. Nós estamos tomando um lado ou estamos pensando aí nas lições de Jesus, entendendo como todos são irmãos? E nós, se escolhemos um lado, também não estamos exercitando as nossas paixões, nosso orgulho, nossa vaidade? Então, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, lembrando que tudo é aprendizado. E estamos caminhando, sim, para um mundo sem essas guerras, onde todos os povos serão irmãos. É o caminho da nossa evolução. Né, Marlene? Nós, como você disse, a gente acompanha os noticiários disso daí. Quer queira, quer não queira, nós temos que acompanhar para saber o que está acontecendo pelo mundo. Sabe o que é, Marlene? Eu acredito ainda, não sei se é essa opinião do Valmir, ainda está faltando muito amor nos corações, né? E é assim, por isso que eu disse que a gente olha a guerra lá longe, parece que nós estamos longe, mas se a gente assiste um noticiário e a gente também vai tomando partido e vai ofendendo, e vai xingando, e vai gritando, vai falando, nossa, por que não faz assim, faz assim? É porque nós também ainda temos muito a melhorar dentro de nós, né? A interpretação que a gente faz da guerra, parece que se a gente estivesse lá, a gente estaria de um lado, estaria defendendo, estaria... Né? E a gente precisa mudar a chave, né? Mudar essa chave mesmo, pensar nesse amor, nessas lições de Jesus, né, que a gente tem que dedicar para todos os povos, todas as pessoas. Obrigado, Marlene. Pergunta 744. Qual o objetivo da providência no tornar a guerra necessária, Valmir? E assim responde os espíritos da codificação: a liberdade e o progresso. Esse é o objetivo de Deus permitir que haja a guerra. É interessante certos questionamentos, e dada a ignorância da gente, inclusive na própria questão que Kardec endereça, eu mesmo fiquei questionando aqui: guerra necessária? Será que a providência divina necessita da guerra para que a gente cresça em liberdade e em progresso? Às vezes, mesmo com todo o respeito e a ignorância que nos é
na condição humana. Talvez Kardec tenha utilizado a pergunta justamente porque o homem necessita compreender que mesmo aquilo que lhe fere os seus interesses, mesmo esses interesses sendo de egoísmo e de orgulho, mesmo essas situações que lhe fere diretamente, seja providencial, né? Seja necessário. Diria então que dentro do quadro em que nós nos situamos, até as situações dessa ordem é necessário. Lógico que não pode estar em a natureza de Deus a necessidade de nosso sofrimento. Não pode ser, sendo Deus inteligência suprema e causa primária, e Deus sendo amor, como assim explicita o apóstolo João, então, no caso aqui, o homem é que torna a guerra uma necessidade para que, de certa forma, os efeitos danosos, né, dos seus atos impróprios, ele mesmo venha a sentir, a sopesar, sentir com as próprias mãos o efeito dos seus atos. E, obviamente, por efeito de ações não muito apropriadas, ele acaba se libertando. Ah, mas libertando do quê? Da ignorância. Quando Jesus utiliza da seguinte frase, conhecereis a verdade e ela vos tornará livres, obviamente o conhecimento dessa verdade, ela não está circunscrita em um pequeno trecho de um livro, numa pequena existência mesmo, por mais durável que ela seja. Talvez esse conhecimento seja algo bem ampliado, onde o espírito, ao longo da sua trajetória evolutiva, ele vai conhecendo a verdade e essa verdade vai lhe libertando, mas libertando dele mesmo, libertando da sua ignorância, pois que ele é o autor, ele é o artífice do seu destino. E uma vez liberto, ele então, alinhado ao pensamento, alinhado à justiça, alinhando-se a Deus, ele se liberta de si, da sua ignorância, do seu comportamento vil, do seu orgulho, do seu egoísmo. Obviamente, isso engendra progresso. Aí, uma vez que nós estamos com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com a nossa consciência alinhada ao Criador, o progresso se efetiva. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, só faço aquilo que meu Pai determina. É a perfeita comunhão do ser criado com o Criador. Perfeita integração, né, do ser criado com o Criador. Isto é liberdade. Isto engendra progresso, né? Isso engendra evolução. Aí, nesse sentido, a guerra acaba se tornando algo necessário pela condição atual do gênero humano. Obviamente, chegará um dia que teremos horror do sangue do nosso semelhante. E esse dia, então, como na questão anterior, né? A guerra vai desaparecer e aí compreenderemos o que realmente é justiça, o que é realmente amar o nosso semelhante. Eu também fiquei pensando, como o Valmir, né, essa pergunta, a forma, como é que é o objetivo da providência tornar a guerra necessária. E uma outra possibilidade aí, que vai muito na direção do que você falou, é pensar assim, Deus não criou a guerra, mas nós temos livre-arbítrio, né? E a gente tem o livre-arbítrio para aquela liberdade para plantar, mas aí a colheita é obrigatória. Então é necessário no sentido de ser realmente as consequências, de ser a gente cumprindo, né, as nossas consequências daquilo que a gente está criando. Então, é necessário no sentido de ser mesmo fruto do que nós, homens, como você disse, né, estamos produzindo. Bem interessante. Muita natureza animal ainda, né, Marlene? Em nós acaba engendrando situações dessa natureza. Então, necessária no atual estágio em que nós estamos. Mas não é uma necessidade criada pelo Criador, né?
porque o mal, ele de certa forma, ele não existe, assim como a escuridão não existe. O que existe é a luz. A luz, ela é eterna e perene. A escuridão só acontece por efeito, né, da luz não estar presente. Mesma coisa a questão do amor, do bem, uma vez que não existe nulidade no existir, não estando o homem afeito ao bem, o mal toma conta. E Valmir e Marlene, apenas para colaborar, nas 2 grandes guerras mundiais foram descobertas, a ciência descobriu coisas maravilhosas, sabia, né? Medicamentos, as comunicações melhoraram. Então, é que você falou, talvez acontece isso, e para acontecer essas coisas boas, você entendeu? Talvez seja dessa forma, né? Ô João, agora você fazendo essa observação, eu fiquei aqui pensando, né? O dinheiro gasto em pesquisas, né, relacionado com, por exemplo, a desintegração atômica, a tecnologia aplicada, né, em navios de guerra, em radares, hoje o GPS, e quantas tecnologias foram criadas, né, com o intuito de subjugar, de dominar, de controlar o semelhante, entre aspas, o adversário. Muitas dessas tecnologias, às vezes, nem são utilizadas para o fim objetivo em que ela se destinava, mas muitas vezes colocam um freio em certas pessoas e etc., porque sabe que se ele resolver afrontar a soberania, a supremacia de alguém superior, ele terá graves consequências. Então acaba tendo aí um controle, né? Se por um lado hoje temos a nação em termos de estrutura tecnológica e de estrutura de guerra a mais poderosa, também temos a mesma nação que é a que mais prima pelo direito à liberdade. Então é algo que parece um contrassenso. Realmente. Mas é uma situação necessária. Então ele acaba criando um jogo aí, né, de interesses em que o fiel da balança fica equilibrado, né? Olha, não mexa comigo, porque eu tenho o poder de te destruir. Então equilibra as coisas. Verdade. Então, uma vez que haver desse equilíbrio, não há briga. Como é que é, Valmir? Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Porque quando a guerra é muito desigual, não há vencedores. Verdade. Só haverá perdedores. Verdade. Né? Imagina hoje uma guerra onde envolverá as questões atômicas. Meu Deus. Não escapa ninguém. É verdade. Né? O planeta será dizimado. Com certeza. Obrigado, Valmir. Obrigado, Marlene. Voltaremos ao estudo do Livro dos Espíritos daqui a um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz.
Voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos, nesse programa 37 de 2025, livro terceiro, As Leis Morais, no capítulo de número 6, Lei de Destruição, no item terceiro, Guerras. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos dar continuidade à pergunta 744, porque ela tem um complemento, a 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização, Marlene? Os espíritos então responderam: escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Então, a gente aqui vê, é muito semelhante àquilo que a gente estava discutindo nas questões anteriores aí. Muito importante destacar o quê? Que Deus não criou a guerra, como disse o Malmir, Deus não criou o mal, né? Deus não criou a guerra, também Deus não criou a escravidão. Isso tudo é fruto do nosso livre-arbítrio, né? Nós, homens que estão nessa escalada evolutiva aí tão imperfeitos, é resultado aí das nossas escolhas. Nós criamos tudo isso. A escravização também foi uma ação humana aí. Acontece que tudo que existe, mesmo esses erros, como diz aí também o João, tudo que existe proporciona um aprendizado. Nada se perde, nada é em vão. Todas as experiências que a gente tem, a gente consegue tirar muita coisa para aprender, né? Quando eles dizem aí sovar os povos, eles estão querendo dizer é o sofrimento desses povos. E aquele sofrimento na escravização, caso específico aqui, acaba por impulsionar uma vontade aí do desenvolvimento de justiça, uma compreensão de que se todos somos iguais, por que muitos, né, dominam e outros, né? E que muitos ainda carregam esse orgulho de se achar melhor que outros. Então, começa a surgir uma compreensão de que alguma coisa está errada nessa escravização. E com essa compreensão vai surgindo aí a luta pela liberdade, a tentativa de levar essa ideia de que somos todos iguais para todo o povo. Isso já tem acontecido na história, às vezes mais devagar do que nós gostaríamos, né, de ver, mas sempre caminhando segundo a condição das pessoas que vivem um momento dessa crise. E essa luta acaba mudando aí também as leis humanas. Então, sempre é importante lembrar que o que resulta das nossas escolhas, nós temos que arcar com todas as consequências, mas sempre tem aprendizado aí. E aí também tem que lembrar, pensando aí na reencarnação, já foi muito falado aqui, que o espírito pode estar em diferentes situações a cada reencarnação. Numa ele pode estar vivenciando o seu opressor, ser aquele que escraviza, e noutra encarnação ele pode estar vivenciando ser escravizado. E aí ele vai fazer escolhas dos dois lugares, e vai caminhar, e vai aprendendo, e vai muitas vezes sofrendo as consequências, mas isso vai resultando aí sempre em assumir as consequências das escolhas que faz. E aí a gente consegue entender mais ainda como fica evidente esse processo evolutivo de cada um e da própria humanidade. A gente precisa sempre ampliar, sair desse âmbito material, que a gente acha que é só aqui e agora, e conseguir enxergar os espíritos imortais com diferentes experiências, voltando, e todos juntos construindo para melhorar, né? Construindo algo para melhorar a nossa humanidade, a civilização e cada um de nós também. Obrigado, Marlene. Pergunta 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito, Valmir? E assim responde os espíritos da codificação: esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O gênero humano, ou seja, nós somos surpreendentes, né? Se estudarmos a trajetória humana até o presente, veremos muito progresso, muito avanço, mas situações que a gente fala, a que ponto pode chegar alguém? A que ponto que pode chegar uma nação? Porque ninguém também comete um ato dessa natureza sem o apoio de muitos, sem o aglomerar de pensamentos, de interesses, e muitas vezes aquilo escapa ao controle. Quando vemos, por exemplo, a própria ascensão
de Hitler, nós vemos que a nação alemã, o povo alemão, lhe deu uma carta branca e um apoio quase que restrito, levados a um fanatismo, a uma ilusão de uma hegemonia, de uma superioridade. Então ele soube explorar a fraqueza de muitos para atingir os seus objetivos. Então, sabemos que esse passa a ser um instrumento de Deus, né, para punir os homens. E todos aqueles envolvidos, direto ou indiretamente, responderão para a justiça divina. E mesmo porque também, sendo o Espírito eterno, Deus não quer o aniquilamento do ímpio, quer antes que ele se corrija. Então, este que comete esse erro, ele terá aí as eternidades para responder pelos crimes praticados, até chegar um dia à perfeição, porque nada passará impune. Então, lembrando sempre, como a gente estuda na doutrina espírita, que somente o bem é eterno, o mal é temporário. Atendido a sua função, ele desaparece. Então, é que nem a questão lá, olha, a providência torna a guerra necessária. Diríamos também que o mal, ele tem uma função, mesmo temporária. Uma vez que ele atingiu o seu objetivo, ele desaparece. Porque ninguém sofre um segundo a mais, né, fora daquilo que o Pai determina, que a justiça determina. Mesmo que nos pareça algo infindável, o tempo certo, aquilo se dissipa. Enquanto houver da parte daqueles, né, que engendram essa situação, né, o alimentar desse tipo de situação, aquilo permanece. Mas como não é eterno, né, um dia desaparece. Então, diante da eternidade, é como se fosse segundos, porque somente o bem é para todos sempre. Então, mesmo que a gente marque para a existência humana milhares de anos, milhões de anos de ignorância, chegará um tempo que isso se desaparece no relógio eterno do tempo. O que é, né, quando aí a ciência calcula que nosso planeta tem 4 bilhões e 500 milhões de anos aproximadamente. O tempo é algo que a gente ainda não consegue compreender. Não temos como demarcar tempo, a não ser dentro da nossa natureza humana. Mas para efeito de eternidade, isso se perde. É menos que um segundo em que o mal esteve presente na nossa conduta. Depois o resto é a comunhão com o Criador, o bem para todo sempre. Muito obrigado, Valmir. Obrigado, Marlene, pelas excelentes explicações sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E dando continuidade ao nosso programa, né, nesse programa 37 de 2025, quadro Momento Evangélico, onde nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje na lição de número 15, título Conversão. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. A dessa lição é de Jesus, está em Lucas, capítulo 22, versículo 32, e diz assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Queridos amigos, os que nos ouvem, nos assistem, Marlene, Valmir, a mudança do homem de direção rumo ao Evangelho de Jesus, ela será resultado do seu trabalho, e não só por ele ficar admirando a grandeza dos ensinamentos do Cristo. Marlene, seria essa a nossa missão? Sim, sem dúvida. Mas eu acho interessante também, João, começar a trazer um pouco mais essa ideia do que aconteceu com Pedro, por que Jesus falou isso para Pedro, para que a gente possa entender um pouco melhor aí, e aí trazer para nós, como você está fazendo, para que a gente olhe para a gente, nós estamos fazendo isso, né? Que exemplo, o que Pedro está nos ensinando, né? Essa passagem que a gente leu aí na epígrafe, tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos, foi dita, como bem Emmanuel já colocou aí, na última ceia, né? Na véspera, ali, quase um pouco antes de Jesus cumprir ali a missão que ele veio, o sacrifício ali. E Jesus, então, juntou os apóstolos na ceia, comunicando o que ia acontecer, que estava chegando aquele momento, e meio que também orientando o trabalho dos discípulos, né? E aí, essa fala dele está dentro de um contexto maior. Jesus olhou para Simão, lá na ceia, todos juntos, e disse assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para joeirar com o trigo. Eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Aí ele, porém, lhe disse, Senhor, estou preparado para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. E aí Jesus disse para Pedro, eu te digo que hoje não cantará o galo até que negues 3 vezes me conhecer. Olha que passagem bonita e quanta coisa a gente tem aí. Acho que primeiro para entender que Jesus olhou para ele, quando ele fala de Satanás, isso é simbólico, né? O que Jesus estava querendo dizer? Olha, você vai passar por tentações aí, joeirar com o trigo é peneirar para separar o joio do trigo, vai ser testado, vai ser tentado ali, né? Então Jesus estava dizendo, olha, você vai passar por situações que você pode não estar, né, fazendo de uma maneira como você está aprendendo, como tudo que a gente está vendo. E aí Jesus falou para ele, eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé. Então Jesus está dizendo, estou acompanhando, estou olhando, estou confiando, estou te amando, apesar dos problemas, dos erros que podem ter. E aí ele disse aquela frase, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. O que quer dizer isso, converter? Converter, o significado aqui é a transformação moral de verdade, aquilo que o João estava falando, que não adianta você só falar, a gente tem que transformar em ação, em sentimentos, é a transformação moral. Aí Jesus estava dizendo isso para Pedro, quando te converteres, quando completar essa transformação,
fortaleça os teus irmãos, apoie os teus irmãos, né? Confirme teus irmãos. E aí, claro, Pedro não acreditou que ia falhar, né? Imagina, Senhor, eu quero ir junto com o Senhor, morrer e tal. E aí Jesus falou para ele que ele iria negar até 3 vezes. E, de fato, isso aconteceu. Então, vamos pensar assim, quando aconteceu aquilo, todos os discípulos muito assustados quando Jesus foi preso ali, imagina a situação, né? A gente consegue entender o sufoco, a violência, a agressão e tudo aquilo que estava acontecendo, e o medo, porque todos, né? Normais, imperfeitos, e eles também estavam no processo, embora espíritos avançados com uma tarefa, missão, mas também eram espíritos no processo de aprendizado e de crescimento, né? Então, quando isso aconteceu, Pedro negou Jesus, quando ele caiu em si, que de fato ele tinha feito aquilo que Jesus falou, que aconteceu um remorso e uma culpa muito grande, ele chorou amargamente, está lá no Novo Testamento, mas Jesus não deixou de amá-lo, e sabia das limitações dele, como sabem das nossas. Mas esse remorso e a culpa acabou entregando a Pedro a reparação, e aí sim ele se converteu. Quer dizer, todo aquele sofrimento que ele sentiu, é como se ele tivesse decidido, a partir de agora, vou fazer tudo aquilo que o mestre ensinou e aquilo que ele pediu de nós, inclusive apoiar ali os discípulos, né, ensinar, orientar, estar juntos e ser um verdadeiro, né, guia, né, para aqueles outros discípulos, né. Então, a gente vai pensar, e Emmanuel vai falar até numa outra mensagem, que essa conversão, essa transformação, ela não é de uma hora para outra, ela é processual, e ela é resultado das ações, de novo, aquilo que o João estava dizendo, não adianta eu só olhar, ficar maravilhado, como ele diz aí, né? Não adianta, imagina, Pedro estava vendo junto com Jesus, viu aquelas coisas maravilhosas, estava seguindo Jesus, mas não foi suficiente estar junto, ver o que Jesus fazia. Por que não foi suficiente? Porque era necessário que ele fizesse também, que ele tivesse essa transformação e que ele tivesse condições de assumir aquilo também. E isso ele fez depois, claro, até porque naquele momento toda aquela culpa que ele sentiu, o remorso, acabou ajudando na reflexão, na decisão de seguir e ir à frente, né? E aí, se a gente pensa na gente aqui, então, e aí, como que fica a gente? O que essa lição está nos ensinando? E aí a Amélia Rodrigues, comentando esse caso do Pedro, ela vai dizer, a Amélia Rodrigues, né, em livros psicografados por Divaldo Franco, um espírito que comenta aí os evangelhos, ela vai dizer assim, que nós continuamos até hoje negando Jesus, apesar de falar muito dele, aparentar que nós somos fiéis, cristãos e tudo mais. Por que nós negamos? Negamos pelas palavras que a gente fala, pela conduta que a gente tem, pelas ações, porque o orgulho, a vaidade, tudo está muito perto de nós ainda. E esse apego material que a gente tem é que impede a nossa verdadeira transformação. Então, é muito fácil falar de caridade, né? Mas eu saio ali, vejo um irmão, vejo algum familiar meu precisando de um apoio, de um olhar, e eu simplesmente não percebo isso. A ação é essa, né? Aquilo que Jesus ensinou, trazer para o dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estou. Sem isso, a gente não tem a transformação. Só ficar encantado com os ensinos de Jesus não é suficiente. Claro que a gente precisa desse, é o primeiro passo, mas enquanto a gente não viver, isso não resolve. E para terminar, eu lembrei aqui daquela música, né, do Beto Guedes, que ele fala, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. É exatamente isso, né? Bem lembrado, Marlene, muito obrigado. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras
serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E agora, vamos para o último quadro do nosso programa Verdade e Luz de hoje, o programa 37 de 2025. No Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estudamos o conteúdo do livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, no volume 2, capítulo Desigualdades Sociais. O item que nós vamos estudar hoje, Explicação do Espiritismo para a Desigualdade Social. Foi perguntado a Divaldo: qual a explicação do Espiritismo para a desigualdade social? Divaldo respondeu, então: sem dúvida, só pela reencarnação é possível entender a injustiça social. As desigualdades que existem entre as criaturas terrestres defluem dos atos que as próprias criaturas praticaram em existências passadas. Não se justifica, porém, que governos arbitrários e gananciosos não favoreçam aqueles indivíduos que se encontram na linha da miséria, com os recursos hábeis para sua dignificação. Em uma sociedade justa, essas diferenças desaparecem e elas passam a constituir-se em forma de dores morais, através das quais os calcetas endividados reabilitam-se. Vemos, por exemplo, as guerras de extermínio, cujo potencial energético e monetário poderia ser aplicado para acabar com as misérias sociais. A AIDS, a fome na África, na América Latina, na Ásia, nas ilhas da Oceania e em toda parte. Mesmo na cultura americana tão rica, acredita-se que haja mais de 40 milhões de indivíduos na linha da miséria econômica. Então, são provações coletivas para a sociedade, mas que um dia os governos sensatos e honestos diminuirão, através da aplicação dos seus recursos tecnológicos e financeiros, em benefício de toda a coletividade. Aqueles endividados farão o resgate através do amor, pelo bem que possam realizar, pelas conquistas que a sociedade lhes proporcionar, aplicando-os em benefício da própria sociedade. Sua opinião a respeito do nosso tema, Romir? Essa questão da desigualdade social, quando não abordada dentro do conhecimento espírita, ela engendra na mente de muitas pessoas algo realmente assim, curioso, e muitas vezes até questiona. Se Deus existe, por que tantas misérias sociais? Por que a sorte das pessoas é diferente? Saúde, doença, beleza, feiura, e assim sucessivamente, inteligência e pessoas desprovidas de inteligência, assim sucessivamente. Bom, justamente por não entender que existimos antes do berço, né, antes da concepção, como espíritos viajores de uma jornada evolutiva, e que somos os artífices da realidade que hoje enfrentamos, lógico que fica difícil compor um pensamento lógico sobre tudo isso. Mas quando a doutrina espírita vem lançar luz sobre tudo isso, mostrando as vidas sucessivas à reencarnação, tudo passa a ser muito mais claro. Então, primeiro, as condições evolutivas de cada espírito. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. Né? Assim como há espíritos perfeitamente já sintonizado com o pensamento divino, em plena perfeição, são os arcanjos, os querubins, ou qualquer nome que queremos dar. Outros estão ainda, de certa forma, saindo do processo de evolução, saindo da animalidade. Então, obviamente, os graus de inteligência, de moral, de tudo, vai fazer, né, as condições sociais que enfrentamos hoje. Além dos esforços naturais de cada pessoa. Tem pessoas que são mais preguiçosas, outros são mais laboriosos, né, são mais esforçados, e etc. Então, utilizando ainda a colocação da Marlene, né, temos o livre-arbítrio. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus merecimentos. Então, assim sendo, sempre haverá desigualdades sociais em qualquer quadrante, pelas próprias condições diversas de todos os espíritos.
Lembremos do caso quando os apóstolos questionam Jesus do uso de uma fragrância muito cara por parte daquela consorte, quando lava ali os pés. E eles questionam, nossa, isso daí poderia matar a fome de muitos miseráveis. E Jesus diz, né, miseráveis sempre haverá. Agora, quanto a mim, não estarei para todo sempre convosco. Então, por quê? As condições de miséria ainda é comum dentro da situação evolutiva em que encontramos. Mas, aqui é bem explícito, devemos estender a mão a todos aqueles necessitados. Não é porque é uma condição natural do processo evolutivo que vamos fazer vistas grossas, insensibilidade, frente àqueles que estão à margem do processo de evolução. E sempre lembrando, né? Cuidado com as falsas promessas, os instrumentos de dominação que muitos inescrupulosos usam como moeda de troca, mantendo na miséria, né? Aqueles, então, que lhe possam os beneficiar de alguma sorte, que é muito comum no jogo político, que é muito utilizada a miséria e mantém-se na miséria e na ignorância para que utilizar-se isso como instrumento de troca na hora do voto. Obrigado, Valmir. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Valmir. Agradecendo sempre ao Divino Amigo Jesus, ao amigo ouvinte, que nos prestigia com a audiência, amigo João, pela companhia, Marlene Gonçalves, ao companheiro Gilberto, na parte técnica. A todos, gratidão hoje e sempre. Marlene. Esse programa é sempre um convite para todos nós meditarmos aí sobre os ensinamentos da doutrina e pensar sobre como fortalecermos para a prática do bem. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui fazendo essa meditação, essa reflexão. Agradeço a Deus e agradeço aí também a vocês, amigos, que estamos aí todos juntos construindo esse momento. João, Valmir, Gilberto. Agradeço também aos ouvintes que nos impulsionam a continuar esse trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu, da minha parte, também gratidão a tudo, né? Gratidão a esses queridos amigos que acompanham o nosso, né? Todos os programas, telespectadores, ouvintes. Gratidão a Marlene, ao Valmir, ao Gilberto, pelo carinho, pela companhia, pelo aprendizado. E, aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. E que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado a todos. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.